Então, iniciando a gravação aqui, né? Tentar falar um pouco por alto o que a Cris falou em sala hoje, mas que essa parte é bem intuitiva, né? O que a Cris falou hoje sobre... Hoje não, né? Segunda-feira. Sobre a parte mecânica da digestão é muito fácil de sobrepor em nós, nos animais, né? Então é aquilo. O que você tem voluntariedade, né? Que é mastigar. Você coloca a comida na sua boca, aí tem ali, né, assoalho da boca, bochechas, língua, você mastiga o alimento, aí você deglute ele. E a partir disso você vai passar por diversas estruturas, não é isso? Vai passar pela laringe, vai passar pelo esôfago, vai chegar até o estômago. E essa parte aí, né, de deglutição, dessa parte é involuntário, né? Você não tem como, você não guia a comida para baixo, né? Ela só desce na gravidade, pelo peristaltismo. Então tudo isso que envolve, né? O que é voluntário, o que é involuntário, por onde o alimento passa. É só a gente olhar pra gente, literalmente, né? O alimento passa pela boca, passa pela garganta, né? Laringe, esôfago, estômago. O que é voluntário, o que não é voluntário. Então essa parte toda aí, né? Da parte mecânica, por assim dizer, é muito intuitiva, né? O que eu vou falar hoje vai ser mais a parte enzimática, né? Secreção, por assim dizer, que está também muito ligado à fisiologia, no caso é a fisiologia, e tem que saber isso aí para prova e também para vida veterinária. Então, para vocês terem uma noção, isso aqui é a fisiologia digestória completa, né? É isso aqui que trata toda a parte de digestão. Posso mandar sim, sem problema. E eu dividi, né? Eu dividi ela em algumas partes para ficar mais fácil assim e não dar muito medo. Então, a primeira parte aqui vai ser a secreção pré-digestão. E eu coloquei ser na boca praticamente. Então, alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa ou não? Ou foi sem querer? Tá. Então, a nossa primeira secreção é a saliva, né? Então isso aqui é uma máxima que você tem que entender e gravar. Tanto a digestão quanto a absorção, né, dos nutrientes só podem acontecer em meio aquoso. Ou seja, isso aqui é uma parada bem interessante, porque isso bate de frente com aquela ideia, né, que geral faz. No comprimido do remédio eu tomo sem água, né? Anticoncepcional, eu tomo sem água, eu engulo direto, seja o que for. Isso aí reduz a absorção em 92%, se não me engano. Então, qualquer coisa que você for ingerir, medicamento, alimento, seja o que for, só pode acontecer a digestão e a absorção dele em meio aquoso, né, das secreções digestivas. E a síntese, né, a confecção dessas secreções, bem como elas próprias, vão ser reguladas aí por quem? Pelas partes hormonais, né, sistema endócrino, diversos hormônios aí, e também pela parte nervosa, né, neural. Sistema nervoso aí, simpático, parasimpático, vão estar ligados nisso também. Então, beleza. Em questão da saliva, né, que vai ser em primeiro lugar na boca, por assim dizer, que vai começar a digestão, a gente vai ter a ação das glândulas salivares. Então, o primeiro fato é saber qual é a função da saliva. Então, uma forma bem tranquila, né? Saliva, ela umedece, lubrifica o alimento, facilita a deglutição. Isso aí é bem, de novo, né, intuitivo. A saliva também, por acaso, explica alguns comportamentos dos animais, como, por exemplo, essa propriedade antibacteriana, né? Uma forma de antibiótico, né? Por conta da lisozima, que é uma enzima de quebra. E isso aqui explica um comportamento de, por exemplo, o animal ser feril e ele se lamber. Esse ato de lamber é justamente colocar nesse ferimento a propriedade da saliva, que é de antibactéria. No caso, seria um antibiótico natural, né, por assim dizer. Claro, ele não é tão potente quanto o sintético, mas em questão de vida livre, isso tem sua relevância. E essa aí também serve para digerir o alimento, né, ou pré-digerir o alimento, dependendo de onde ele estiver. Então, por exemplo, quando a gente fala de saliva e digestão, a gente pensa logo em amilase salivar. Amilase, a gente pega aqui a palavra e quebra ao meio.
Ame vem de amido, né, um carboidrato. E lase barra lise vem de quebra. Então seria a quebra do amido, por exemplo. Então a gente pode dizer que, como verdade, a digestão de amido e carboidrato começa onde? No estômago ou na boca? Na boca. E vai terminar lá no intestino, na verdade, né? Tem todo esse caminho até lá, mas ele começa pela boca. Em ruminantes, em específico, né? Vaquinhas, bubalinos e por aí vai. Os bezerros, eles vão possuir na língua a lipase lingual. A lipase, de novo, né? Pega a palavra pela etimologia dela. O que é etimologia? O que ela quer dizer? Quando tu vê o lip, vem de lipídios, né? Gordura. E de novo, a pase ou a lise, né? Seria a quebra da gordura. Então essa enzima da língua deles consegue digerir a gordura do leite da mãe. Conforme eles vão crescendo, né? Eles vão desmamando. Essa lipase lingual desaparece. Então tu vê que a saliva tem várias propriedades. Desde preparar o alimento, umedecer, lubrificar, resfriar, até digeri-lo e também características antibacterianas. E aqui a gente tem 4 glândulas salivares principais, né? As parótidas, mandibulares, sublinguais e zigomáticas. Eu tenho aqui uma foto, deixa eu ver se eu acho. Vou jogar pra vocês aí. Apareceu aí a foto pra vocês? Apareceu de boa? Sim. Beleza. Ó, aqui na verdade é a parte mais de anatomia, tá? Isso aqui é o slide que eu fiz quando tava lá fazendo espreitologia. Então aqui, ó, cadê? Vai falar algum lugar aqui sobre as glândulas. Deixa eu ver aqui. Esôfago, palato, dentes, faringe, boca. Por acaso eu não coloquei aqui onde fica as glândulas em si, só coloquei só as papilas e tudo mais. Mas isso aqui é muito mais para morfo, né, do que para fisiologia, para assim dizer. Isso aqui é muito mais estrutural, para assim dizer. Então só abafa. Mas bem lógico algumas coisas, né? Sublinguais, debaixo da língua. Mandibulares, aqui pela mandíbula. Parótida e zigomática um pouco mais atrás, assim, do nariz, para assim dizer. E as glândulas salivares, elas vão ter classificações, né? Que seriam acinares, ou acinosas, e mucosas. Acinar significa, dá para você colocar da seguinte maneira: acinar significa produz alguma enzima, produz alguma coisa ali, né, enzimático, por assim dizer, que vai ajudar na digestão, né? E muco seria literalmente isso, né? O mucose, no caso, né, seria isso, produzir muco. Muco vai auxiliar a deixar aquele meio ali aquoso, aquele meio, né, viscosinho, bem de secreção mesmo. Gente, um segundinho, minha mãe tá me chamando. Meu Deus. Ô mãe, tem uma monitoria, fecha a porta. Show, sério, valeu. Voltei. Então, beleza. De novo, os acinos serosos, né, com a parótida, elas vão ser uma glândula que vai produzir apenas secreções ali enzimáticas. Vão jogar as enzimas ali para a saliva. Agora, os acinos mucosos vão jogar ali o muco, né, para fazer essa umidificação, esse revestimento da mucosa com esse líquido aí, né, protetor. E os mistos vão fazer os dois. Beleza? Então isso aqui é mais pra gente saber onde está pisando, né? Saber qual estrutura que vai jogar essas secreções. Então, isso aqui pelo menos a Dani pede, mas acho que a Cris também pode pedir para marcar. A Dani diria para você escrever. Mas, glândulas salivares são 4, parótidas, mandibulares, sublinguais e zigomáticas. Beleza?
Então, até aqui, esses cinco quadrinhos aqui, foi tranquilo? Foi de boa? A Cris já falou sobre isso alguma agora na aula? Ou isso aqui é novo? Mas até agora tá tranquilo também? Em geral, fala aí, por favor, pra ninguém ficar perdido. Tem alguém digitando aí. Suave. Eu nunca te falo de Gans, não falou quais. Beleza, é isso. São essas aí. Então, tranquilo. Agora que a gente sabe, né, de onde vem quem fabrica saliva, a gente vai falar agora sobre a secreção salivar. Então, como eu falei lá em cima, né, a gente vai ter uma ativação da parte digestória, tanto da parte hormonal, sistema endócrino, como também da parte nervosa, neuronal, que são, de novo, lá, né, os sistemas autônomos simpático e parasimpático. Só que quando a gente fala de digestão, a gente está falando de uma prevalência maior da regulação dele, né, do sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Então a gente está falando aí, ó, de fibras nervosas vegetativas, da vida ali calma, tranquila, para digerir o alimento requer tempo, requer calma. E é por isso que quando a gente come aquele pratão, após o almoço, dá o soninho, né? Dormir, relaxar, para o corpo poder agir. Então isso aqui eu coloquei basicamente, né, onde saem essas fibras nervosas, né? Nervos faciais, glossofaríngeo e tudo mais. Mas tudo bem, isso aqui é só para fundo de conhecimento, não precisa gravar isso aqui não. Só saber que tem ali uma atuação parasimpática. Então, focando aqui, ó, a atuação parasimpática vai liberar o seu neurotransmissor, a acetilcolina, sobre a glândula da saliva e vai começar a secreção salivar através da vasodilatação. Já vou explicar já como é que funciona isso mais detalhadamente. Mas é aquilo, né? Como eu falei ali em cima. A composição da saliva se dá por secreções serosas ou mucosas. Então é aquilo. Serosas, a gente vai ter a secreção da amilase, né? A digestão do amido. E aí uma curiosidade sobre ela. A amilase, ela tem muito pouco tempo para agir, né? Tanto que a gente não mastiga como deve 20 vezes até engolir. Nem o teu cachorro com ansiedade. Vai comer que nem um trator. Então, ela não consegue agir onde o pH é muito baixo, né? Tanto que você vê aqui, ó, ela atua na boca. A boca tem um pH levemente básico, 7,8. Lá no estômago, o pH beira 2, tá ligado? Não sei se vocês já tiveram essa aula de bioquímica, mas as enzimas, todas elas vão ter ali uma faixa de pH que elas vão conseguir atuar. Ou elas vão ser ativadas e vão atuar, ou vão ser desativadas, até mesmo desnaturadas e, se perderem. Então a amilase, ela dura pouco tempo de ação, né, já que a gente come muito rápido, já que o bolo alimentar chega ao estômago muito rápido, e o pH do estômago essa enzima não consegue trabalhar. Então, basicamente, a amilase vai ter a função ali, né, de remover restos de alimentos que vão permanecer na boca, na cavidade oral, nos dentes e tudo mais. Aquele pãozinho que ficou ali preso, é ela que vai degradando para desaparecer. E aqui novamente eu falo, né, uma outra secreção serosa, que é a lisozima, a proteína lá bactericida, o antibiótico natural. Essa aqui que faz sentido, né, o comportamento de lambedura quando o animal se fere, por aí vai. Beleza. Aí aqui embaixo eu estou falando essa parte de confecção da saliva. Mas calma aí. Essa parte aqui, né, que eu botei de cara. Atuação parasimpática. O que é uma secreção serosa? Isso foi tranquilo? Isso foi de boa? Alguém ficou agarrado nessa parte aqui em cima? De boa. Vamos falando aí, pessoal. De boa. Tudo ok. Beleza. Carol tá digitando. Posso. Quando a gente fala de secreção, né? Não, vamos começar pelo começo.
o sistema nervoso autônomo parasimpático ele vai ter uma prevalência maior, né, para controlar essa estimulação da saliva, né, estimular a saliva acontecer, ser produzida. Beleza. A saliva vai ter a porção dela serosa e a porção dela mucosa, por assim dizer. A porção dela serosa vai ser que contém as enzimas digestivas, como por exemplo a amilase salivar, que vai digerir ali o amido. A amilase salivar ela tem um pH para agir. Toda enzima tem uma janela de pH que ela consegue ser ativada e funcionar. O dela é o pH da boca, 7,8. Só que, como esse bolo alimentar que a gente come, né, ele não fica na boca por muito tempo, ele rapidinho chega no estômago, onde o pH é 2, é muito ácido, essa enzima não funciona mais. Então é aquilo. A amilase salivar, também conhecida como pitialina, inclusive, ela vai ter sua função principal de remover, né, restos alimentares de amido, de carboidratos, que vão permanecer na boca, preso no dente e por aí vai. E eu também falei aqui, ó, sobre a lisozima, de novo, né, que é a enzima produzida pela saliva, que tem essa característica bactericida. É um antibiótico natural. Em cima eu falei que isso aqui, né, explica o comportamento dos animais se lamberem, né, quando se ferem. Tranquilo, Carol? Tranquilo. Beleza. Agora, quando a gente fala de células acinosas, a gente tem que levar em consideração como é que é a estrutura delas para entender como é que a saliva é produzida, né? Essas células, ela vai filtrar o sangue que passa por elas para conseguir ali, cara, retirar dele componentes, né? Então, onde é que vem esse componente? Vem do plasma. O plasma sanguíneo, né, vai ser filtrado aí pelas células e ele vai ser usado como veículo para levar essas enzimas para a boca, né? Então é aquilo. Ó, essa aqui é uma glândula salivar, certo? Na parte dela de secreção, ela vai secretar ali a enzima, o muco, e no túbulo dela, até chegar para desembocar na boca, ela vai ter ali, ó, uma absorção de sódio, vai absorver, no caso, pro sangue, né, o cloreto, e vai secretar, ou seja, jogar na saliva bicarbonato e potássio. Por quê? Porque esses componentes aqui deixam a saliva mais alcalina, né? Fazem o pH se elevar para aquela secreção primária lá, a enzima que ela secretou. Lembrando que pitialina é a mesma coisa que amilase salivar, digere o amido, funcione. Então, voltando aqui para cima, durante esse trajeto nos túbulos, né, até sair para a boca, os íons de sódio vão ser absorvidos para o sangue, jogados para o sangue, e o potássio secretados. Junto com isso, o bicarbonato também vai para a saliva, enquanto o cloreto ele volta para o sangue, né? Basicamente, a função ali da glândula é: eu quero pegar o sangue aqui, o plasma, e jogar para fora. O que poderia desequilibrar o pH da minha saliva e puxar para mim o que vai deixar ela no caso, né, com o pH ideal e tranquilinho. Então, a saliva começa a ter uma grande quantidade de potássio e bicarbonato que eleva o seu pH. A taxa máxima, né, de salivação que dá para ter é ali de 4 ml por segundo. Então, até agora, isso aqui foi tranquilo? De forma que, como que a glândula em si filtra o sangue, retira o que ela não quer e pega o que ela quer para deixar o pH elevado para a enzima dela funcionar? Essa parte está de boa? Posso. Ó, vamos lá. Quando eu usar a palavra aqui absorver, pensa que o sangue está pegando para ele.
E quando eu falo de secretar, a saliva tá pegando para ela, beleza? Ou seja, quando eu secreto, a saliva tá na minha língua agora. E quando eu absorvo, é o que tá indo pro meu sangue, que tá fluindo pelos vasos sanguíneos de agora. Beleza? Essa lei aqui tá de boa de entender, que eu falei agora? Beleza. Então é isso. Lá em cima, no acino seroso, a estrutura, foi secretado a pitialina, que é a amilase salivar. E também um pouco de muco. Beleza. Aqui no túbulo, esse órgão, né, a glândula, ela vai filtrar o sangue que passa por ele, falando o seguinte: ó, toma aqui sódio, toma aqui cloreto, que são compostos que vão acidificar a minha saliva, que eu produzi aqui agora, e dá pra mim, secreta pra mim, potássio e bicarbonato. Porque eu sei que esses compostos vão elevar o pH e fazer com que a minha enzima, a amilase, consiga funcionar. Entendeu? Ok, entendi. Alguém ficou para trás disso aí? Não? Não entendeu ou não ficou para trás? Tá tudo certo? Tudo certo, Alice? Tá de boa? Tudo certo. Beleza. Ah, lá também tá tranquilo? Lá, Carol. Estão de boa vocês aí? Sim. De boa, fechou. Beleza. Só que aqui a gente vai ter algumas questões, né? Que a vida é um morango, por assim dizer. É aquilo. Quando a gente vai ter aí uma associação parasimpática, né? Acetilcolina e tudo mais, a gente vai ter aí uma vasodilatação. Ou seja, o sangue passa com menos pressão. O sangue passa de boa. Dá tempo de trocar, né? Ó, toma aqui o sódio, toma aqui o cloreto. Eu quero o potássio e o bicarbonato. Beleza, toma aí, pá, tranquilo. É de boa. Agora, quando a gente tem uma estimulação simpática, a gente vai ter aí uma vasoconstrição, né? E essa vasoconstrição vai aumentar a pressão do sangue passando por ali. Então não vai ter uma troca muito boa, sabe? Ele passa muito rápido. E aí vai ter pouca secreção, né, de bicarbonato e de potássio. E isso aí pode vir a diminuir, né, o pH da saliva. Isso que eu falei agora, tá de boa? Foi tranquilo também? Fez sentido? Fez sentido. Maneiro, maneiro. E aí que tá, cara. Só que se perguntarem a você, pô, então quando a gente tem uma estimulação simpática, a gente vai ter redução da saliva. Certo ou errado? Não, eu falei assim. A pergunta é, então se a gente tiver aí uma atuação simpática, sistema nervoso autônomo simpático, a gente vai ter um aumento da saliva ou uma diminuição dela? Diminuição? Geral concorda com isso? Sim, sim. Tá certo, vai ter uma diminuição, mas primeiro a gente vai ter aí um leve aumento da secreção, porque está saindo ali muito sangue, né? Passando muito sangue pela glândula, está produzindo ali, está enviando mais rápido, por assim dizer, né? A pressão está maior. Então a gente vai ter momentaneamente um aumento da secreção salivar. Contudo, né? Quanto mais tempo isso for ficando, como mais rápido vai passando o sangue, mais difícil vai ser as trocas. E aí, né, a gente vai diminuir a secreção. Vai ficar pouca. Para gravar isso aqui, uma forma bem simples, é a seguinte. Aquele cachorro que tá com raiva, no sentido de estressado, né? Não com raiva patológica. Raiva estressado, tá muito estressado. Tá latindo para você assim que te atacar. E dá aquele latidão que baba tudo, né? Sai ali salivas, um cuspe gosmento. Só que quanto mais ele ficar latindo, cara, mais
tempo passa e acaba, né? Não sai mais saliva. Fica só ele latindo mesmo lá, alvoroçado e por aí vai, né? Por quê? Porque tá tendo uma estimulação ali simpática tão forte por muito tempo que não tá funcionando, não tá mais fluindo essa troca para produzir a saliva boa, né, concentrada. Entendeu? Isso aqui vocês fizeram sentido agora? Fez sentido agora? Essa ideia do cachorro? Beleza. Ao passo que quando tem uma estimulação parasimpática, é o contrário, né? Você vê o alimento, fala, porra, vou comer, tua boca já enche de saliva, né? Por quê? Tá tudo tranquilo, tudo calmo, cara. Tá tendo muita troca, tá de boa. Vasodilatou lá na glândula, né? Tua boquinha tá cheia. Então beleza. Isso aqui já faz, né? A gente já sabe que agora o que tem a saliva, como é que ela é feita, o que pode alterar ela, né? E como eu falei também, de novo, a gente vai ter aí atuações endócrinas e neurais. Nervosas, né, por assim dizer. Nervosa seria essa, parasimpática e simpática. Endócrinas seria pela aldosterona, que é um hormônio que vai estimular a retenção de sódio e a excreção de potássio, né? Então, quando a aldosterona está em jogo no corpo, acaba tendo aí uma maior concentração de potássio e HCO3, né, bicarbonato, na saliva. Então, pode ser que tenha uma ação hormonal que aumente, né, esses eletrólitos na saliva e faça com que o pH suba mais, né? E é aquilo também. A amilase salivar, ela atua ali no pH neutro, né? 7.2, 7.8, né? Que é a boca. Se subir demais, pode ser que também ela pare de funcionar. Então a gente tem que ver ali de ambas as formas. Eu não quero um extremo muito ácido, nem um extremo muito básico, alcalino. Eu quero ali o ideal. Então tenha em mente que vai ter situações, né? Seja ou endócrinas ou nervosas, que vão poder ali tanto para fornecer maior secreção de saliva, quanto menor, quanto também ativar ou desativar a enzima. Então, saliva, tá tranquilo? Foi de boa? Me deu fome. Acabei de comer, por isso eu tô suave. Mas saliva, foi de boa? Alguma dúvida sobre secreção salivar? Secreção de pré-digestão? Alice, lá, Carol, tudo suave? Zero dúvida, perfeito, pô. Perfeito. Suave. E aí vem agora a esofagiana, que é a mais tranquila, cara. Por quê? Irmão, não tem secreção de enzima. Não tem enzima, cara. É tudo muco. É só muco. Por quê? Porque o muco vai estar no esôfago para lubrificar ele, cara. Para descer redonda ali a comida. Sem arrastar nada, sem rasgar nada. Então é o órgão, o esôfago, o órgão de conexão, cheio de muco, todo lubrificado, né? Para essa lubrificação, vai ter ali no esôfago células caliciformes, que são as células que vão produzir esse muco, né? Aí aqui, ó, a parte histologia, né, histológica, tecido epitelial pavimentoso não queratinizado. E uma coisa interessante também é que na parte final do esôfago, né, lá nos seus 1/8, a camada de muco é mais espessa. Por quê? Porque ela fica bem próxima à cárdia do estômago, né? Que é o esfíncter ali que vai ligar o estômago com o esôfago. E aí quando tem o refluxo, para o ácido clorídrico do estômago não queimar, né, não machucar a mucosa do esôfago, o muco ali é mais alto, né? É mais potente, por assim dizer, mais espesso. Contudo, né, apesar dessa proteção aí, se tiver muitos refluxos durante o dia, pode ocorrer aí, ó, úlcera peptídica, né, que é a úlcera que ocorre pela pepsina na extremidade desse órgão aí. Então isso aqui é questão de prova, pô. Isso aqui, ó, questão de prova demais. Para que serve o muco? Proteção. Em que caso ali no esôfago poderia ocorrer uma úlcera peptídica? Refluxos constantes, tá ligado? Ou assim, marca aí, A, B ou C, marca correta. Qual patologia pode acontecer caso a gente tenha refluxos constantes no esôfago? Aí tá lá, letra D,
úlcera peptídica, tá ligado? Porque a parte de esôfago, secreção esofagiana, é só isso. É muco, irmão. É só muco. E fé. Então, suave, dúvida nisso aqui também? Caso zero dúvidas aqui também, no esôfago. O esôfago é tranquilão. Só gravar um nomezinho. Gravar um nomezinho. Tranquilo. Beleza, vamos entrando. Show. Aí beleza. A gente chegou agora aonde? Suco gástrico, né? A gente chegou no estômago. Então lá no estômago, o suco gástrico ele vai ser o quê? Ele vai ser um líquido claro, transparente e altamente ácido, contendo aí, né, o HCl, que é o ácido clorídrico, o muco, mais muco, enzimas e alguns sais. Então, cara, quando eu falo ácido clorídrico, eu estou falando de um ácido bem potente, né? E, cara, o pH do estômago é muito baixo. Ele pode chegar a 0,9 no mínimo, e o máximo dele que ele consegue chegar ali é 2. Então é muito ácido mesmo. E ele vai auxiliar, né, na digestão do cimento intercelular. O que é o cimento intercelular? É basicamente juntas, né, das moléculas que formam, né, o composto inteiro. Então ele vai estar ali, ó, amaciando esse composto, esse alimento, para ele ser melhor quebrado lá no intestino. Então isso aqui é a marreta, depois que vai vir ali, né, os reparos. Então beleza, suco gástrico é o que? HCl, muco, enzimas, pH muito ácido, 0,9 a 2, show de bola. Só que como é que funciona essa mucosa gástrica, né? Como é que funciona esse revestimento do estômago? A gente vai ter 3 tipos de células diferentes aqui e cada uma vai ter uma função importantíssima para frisar, para ficar, né, tudo funcionando perfeitamente. A primeira são as células da mucosa. Essas células da mucosa vão produzir um muco muito viscoso que protege todo o estômago da ação do ácido clorídrico. Caso não, a gente vai ter aí uma úlcera gástrica, vai ter uma abertura no estômago, que é uma dor do caralho, né? As células parietais, que vão produzir o próprio ácido clorídrico, e também mais muco, para ver como que ele é potente, né, cara? Tem 2 células que produzem muco, justamente para ele proteger o máximo possível o estômago. E as células principais, esse é o nome mesmo, tá? Não é como se fosse a principal célula, é realmente células principais, que vão produzir a enzima-chave da secreção gástrica, que é o pepsinogênio. Sempre que vocês verem uma molécula que tem gênio no final, esse fixo gênio, ou nogênio, trata-se de uma molécula que ela, uma enzima no caso, né, que ela não está ativa, que ela precisa ser ativada, beleza? Então, essas glândulas gástricas vão secretar o HCl, e aí fica disponível, né, o cloreto, que faz parte do HCl, né, na fórmula, adicional, que vai ser secretado nas células do lumen glandular. Então, lá na saliva, voltando aqui na saliva, ó, quando o sangue da glândula salivar ele absorveu o cloreto, né, é justamente para ele vir aqui nessa glândula agora gástrica e jogar, né, esse cloreto para ela funcionar, para ela produzir HCl. Então, tipo assim, tá tudo conectado, né? E ainda mais, quando ocorre essa troca pelo cloreto, né, quando esse cloreto entra nessa glândula, o sangue agora ele reabsorve no sangue em si o bicarbonato. E isso tem uma função de gestão que é a maré alcalina. O que é a maré alcalina? É basicamente uma troca. A glândula gástrica pegou o cloreto que estava no sangue em quantidade e trocou por bicarbonato. Então agora o cloreto foi para a glândula para virar ácido clorídrico e o bicarbonato foi para o sangue para rodar pelo corpo, né? Então qual a ideia disso? Da gente, do corpo, né, do organismo, usar todos os recursos ácidos para conseguir digerir, né, e liberar por consequência os básicos, como o bicarbonato, na corrente sanguínea. Então conseguiram ver aí como que a pré-digestão e a digestão já no estômago estão conectadas?
como que uma coisa vai servir para outra, como conexão. Isso tá de boa? Até aqui tá de boa? Sim. Vamos digitando aí. Cara, é nessa parte que a enzima transforma uma coisa para no ácido. Então, não, porque no estômago tem que estar ácido. É pelo contrário. Ele tem que jogar no sangue o máximo de básicos possíveis para usar qualquer componente ácido que ele tiver ali para justamente acidificar o meio. Uma questão de ação e consequência, entendeu? Beleza. Então, show de bola. 3 células, uma vai produzir célula de mucosa, produz muco viscoso. Célula parietal produz HCl mais muco. E célula principal produz o pepsinogênio, uma enzima inativa. Nessa ideia toda aí de produzir, né, HCl, as células vão pegar o cloreto do sangue, pegar para elas para produzir HCl, e em contrapartida vai jogar no sangue bicarbonato, né? E aí esse fenômeno de uma alta de bicarbonato no sangue é chamado de maré alcalina. Ele é uma consequência do organismo tentando pegar todos os recursos ácidos para produzir HCl e jogando, por consequência, no sangue bicarbonato. Beleza. Por acaso, a maré alcalina no sangue te dá aquela sensação de sonolência, né? Tu fica meio lerdão e tal. Porque é isso, né, cara? Tu quer deitar, quer descansar para conseguir digerir de boa, né? Outro nome disso aí também é alcalose pós-prandia. Mas maré alcalina é mais fácil de gravar. Beleza. Agora de novo, né? Como é que a gente vai ter aí o estímulo para essas glândulas funcionarem? De novo, como eu falei lá em cima, né? No caso, no outro slide. Ação endócrina, hormonal, e ação nervosa, do sistema nervoso parasimpático. Então a gente vai ter o estímulo aí do nervo vago, parasimpático, e da gastrina, que é o hormônio aqui, né, endócrino, que vai estimular o estômago, todas as suas glândulas aqui, a cumprir seu trabalho. Então, qual que é a função da gastrina? Permitir que o pH do estômago seja ideal para a atuação da pepsina, que é a sua enzima digestiva. Como é que essa enzima ela vai aparecer? Quando o pepsinogênio encontra o HCl, né, o ácido clorídrico, ela se ativa. Por quê? Ela é uma enzima que trabalha no pH ácido. Então, pepsinogênio inativado, ao entrar em contato com o pH ácido, vai se ativar, se transformando em pepsina. Beleza. De novo, sua acidez provoca a morte de inúmeros organismos. Ou seja, o ácido clorídrico vai conseguir matar muita coisa. Uma bactéria ali que causa uma intoxicação alimentar, que causa uma infecção alimentar, ela tem que ser muito resistente, porque esse pH é muito, muito baixo, né? Além do que também, o HCl, ele controla a abertura do piloro, né? No estômago a gente vai ter dois esfíncteres, pessoal. O esfíncter de cima, que vai ligar o estômago com o esôfago, que é a cárdia. E o esfíncter de baixo, por assim dizer, que vai ligar o estômago com o intestino delgado, que é o piloro. Então a acidez ali do estômago, ela envia sinais químicos ali para ir abrindo o piloro gradualmente, para passar o alimento gradualmente, para também justamente, né, não com esse ambiente ácido, com esse líquido ácido, não acabar, né, ulcerando também o intestino. Então, uma questão ali de sinalização química, né? Ó, abre aqui devagarzinho, está muito ácido, vai jogando para lá o alimento devagarzinho e por aí vai. Além do que, quando você está digerindo, a gente vai também estimular outros órgãos, como o fígado e o pâncreas, a trabalharem também, porque eles vão atuar na digestão.
Então é uma reação em cadeia. Então até aqui, que eu falei agora, que eu falei tudo agora aqui, tá de boa? Essa parte aqui de estímulos e funções, foi tranquilo? Eu tô falando muito rápido? Eu estou falando muito rápido. Só falar um pouco mais devagar. Caiu 0,1 estimula a gastrina, né? No caso, é o que a gastrina vai estimular lá na célula, por exemplo, parietal, né? Produzir HCl. Já eu vou falar mais devagar. Carol, bate e lá, tá tranquilo? Tá de boa? Digitem aí. Sim. Então, a maior clareza da sono, né? No caso, é um reflexo de que, pô, cara, meu corpo aqui tá, meu estômago tá trabalhando, né? Tá digerindo aqui. Então a gente vai ter uma atuação do parasimpático, do nervo vago, de tipo assim, irmão, descansa aí, deita aí. Quem tá predominando agora sou eu, parasimpático. Minha vida aqui é vegetativa, tranquilona. Não tem por que fazer esforço. Entendeu? E um reflexo disso aí é também, né, a alta de elementos alcaloides, né, para assim dizer, no sangue. Entendeu? Tudo isso aí forma essa sensação de sono, saca? Isso, sim, perfeito. Na verdade, é uma junção, sabia? O parasimpático, ele dá um tônus, que seria a intensidade do peristaltismo, por assim dizer. Na verdade, não é o tônus, é mais a quantidade de peristaltismos, por assim dizer. O simpático, sim, que vai estimular os músculos a contraírem, sabe? Realmente peristaltar, sabe? Por isso que é aquilo, né, cara? O corpo, ele tem um sistema de... Não é um sistema, porra, é XY, tá ligado? É XY, tudo junto. É aquilo. O simpático aqui, ele tá atuando. Só que não tá prevalente. Entendeu? Beleza. Beleza. Então aqui, ó, a pepsina, né? É uma enzima potente do suco gástrico que ela é gerada, né? Secretada na forma inativa, né? Pepsinogênio. Então aqui, ó, fiz o esqueminha. Pepsinogênio, entrou em HCl, virou pepsina. Bem de boa. E é aquilo, como eu falei antes, né? A mucosa gástrica, ela vai ter que ser revestida por muco, para a gente ter proteção ali, né, do HCl. Só que mesmo assim, a mucosa gástrica, ela é lesada. Ela sofre dano e está em constante regeneração. Então a gente estima aí, cara, que a mucosa do estômago, ela é totalmente reconstruída do zero a cada 3 dias, né? Só que quando você desequilibra essa regeneração, aí que a gente tem aí uma inflamação, né? Uma gastrite, por exemplo. O que pode causar uma gastrite? Corpo estranho, infecção bacteriana, né? Algum trauma, por exemplo. Ou uma secreção grave, constante de ácido clorídrico. O clássico, né? Chiclete. Mascar chiclete envia sinais químicos que é assim, ó. Irmão, o cara tá comendo. Produz aí ácido clorídrico que vai ter que ingerir alguma coisa. Só que aí a parada não vem, né? Não vem nunca. Então a HCl tá lá, tá lá, tá lá e tá lá. Até o muco derreter. E aí, gastrite. Inflamação na mucosa gástrica. Isso pode até ser intensificado e gerar uma úlcera. Beleza? Beleza. Fala aí. Tá digitando.
Ainda é pior, né? Corpo estranho, se for pontiagudo, pérfuro cortante, ainda rompe a, a mucosa, né? Ai que merda. Aí beleza, chegando ali no estômago, né? Vai rolar piscinogênio, pá. Deu aquele porradão no alimento. Ele sofreu ali de fato uma digestão, né? O pepsinogênio quebra a proteína demais, é bem legal. Deixa ali aquele bolo alimentar bem fraco, por assim dizer, em questões de ligações. E a gente vai ter agora, né? Pós-estômago, o intestino delgado, né? O duodeno. Então, depois do estômago, esse alimento vai parcialmente digerido para o intestino delgado, onde ele vai ter o contato com dois sucos para continuar a digestão. E um deles é o pancreático. E o pancreático é o suco mais importante da digestão, eu creio, né? Claro, todo mundo em conjunto faz funcionar, óbvio. Mas ele é que vai ter aí enzimas que vão conseguir digerir cada micromolécula. Gordura, proteína e carboidrato. No caso, macromoléculas, né? Até aqui de boa? Literalmente é um quadrinho que eu falei, mas tem que perguntar, porque eu vou fazer uma pergunta agora interessante. De boa. Sabe me dizer qual a diferença entre macromoléculas e micromoléculas? Micromoléculas pequenas. Micro é um sinônimo de pequeno. É prefixo pequeno, tá certo. E macro é o quê? Macro, grandes. Beleza. Então, tu pode, sabe me dizer qual micromolécula vai ser gerada a partir da quebra da macromolécula de carboidrato? Tem alguma ideia? Carboidrato não, mas amido sei que é glicose. Isso aí. No caso, o amido é um carboidrato. Entendeu? Polissacarídeos, por aí vai, né? Monossacarídeos, açúcares menores, né? Maltose, frutose, galactose e por aí vai. Açúcar, isso aí. Então, tem que saber isso também, pessoal. Isso aqui é muito importante saber. Macromoléculas, carboidratos, lipídios e proteínas. Micromoléculas vão ser o resultado da quebra, da lise dessas macromoléculas. Então, carboidrato, quando quebrado, vai virar glicose. Glicose gera energia, né? ATP. Ciclo de Krebs, né? Vai virar ali acetato. Depois vai se juntar a coenzima A, né? Acetil-CoA, citrato, isocitrato, todo o ciclo lá, né? E é isso aí, depois a cadeia respiratória e por aí vai. Então, ó, tudo que conectado, né? De onde é que vem ali a moléculazinha para virar acetil-CoA? Vem daqui, pô. De boa? Aí, beleza. Lipídios. Quando a gente quebra lipídios, ele vira o quê? Ácido graxo. Quando a gente quebra a proteína, a micromolécula da proteína é o aminoácido. Esse aminoácido que vai ser lá utilizado na base nitrogenada para você replicar DNA, para você fazer RNA, para você fazer uma nova proteína. Então vê como que tudo tá ali, ó, entrelaçadinho. Mas beleza, voltando para cá. Show de bola. Então o pâncreas, ele vai secretar, né, todas essas enzimas aí. Ele vai ter duas porções. A porção acinosa, né, que é o pâncreas exócrino. O que quer dizer exócrino? Qual a diferença entre exócrino e endócrino? Escreve aí. Quando eu falo que um órgão é exócrino, eu estou falando de quê? O que ele faz? Pô, muito gostei dessa matéria. Exócrino é para fora. Isso aí, perfeito, ótima colocação. Então me dá aí exemplo de um órgão exócrino. Na real, eu quero dois.
Eu quero 3 na real. Vai, pensa aí, se fosse questão de prova. Cite aí 2 órgãos exócrinos do corpo. Intestino? Pode ser. O intestino também vai secretar ali algumas enzimas no seu lúmen, né? Pra fora, por assim dizer. E vai digerir. Boa, intestino. Show. Mais 2. Sem ser o pâncreas, né? Acabei de falar. Pode ser o intestino. Pode ser o fígado, né? A bile. Show. A bile vai estar ali. Pode ser também glândula salivar, né? Pra fora da boca. A boca eu falo de fora, né? Vesícula biliar, né? No caso seria tudo ali junto. Glândula também sudorípa, né? Jogar suor pra fora. Isso tudo aí são órgãos exócrinos. Suor. Suor tá nisso também. Secreção, né? Protege a pele e tal. Beleza. Termorregulação. Beleza. E lágrima também. Glândulas lacrimais. Aí agora, endócrino seria pro corpo, né? Então a gente tá falando de quem? No corpo em si, no sangue. Hormônios. Hormônios, neurotransmissores, né? Beleza. Então é aquilo. Porção do pâncreas que vai falar aqui agora vai ser o pâncreas exócrino. Ele vai auxiliar na digestão do alimento. Então a parte do pâncreas que é endócrino, que vai ter ali, né, insulina, glucagon, né? Também tem ali os polipeptídeos pancreáticos e por aí vai. Isso aqui não vai ser tratado, né? Isso aqui não vai ser visto aqui agora. Somente a parte, porção tubulosa acinosa, o pâncreas exócrino. Então, basicamente, essas enzimas pancreáticas, elas vão ser secretadas também, né, como lá em cima na saliva, pelos acinos pancreáticos, junto com uma enorme quantidade de quê? Água, H2O, e bicarbonato, mais uma vez. Se eu falo isso, né, água e bicarbonato, essas enzimas aí, elas vão trabalhar em qual pH? Um pH ácido ou um pH alcalino? Se eu falo que o pâncreas, Alice, ele vai secretar no seu suco pancreático água e bicarbonato, esse pH, o pH desse suco, vai ser alcalino ou vai ser ácido? Vai ser alcalino, isso aí. Então, beleza. Então, isso quer dizer que as enzimas pancreáticas, elas funcionam em pH alcalino. Beleza. Então, esse produto, né, combinado das enzimas junto com o bicarbonato vão passar pelos túbulos pancreáticos, né, o ducto pancreático, vão se unir ao ducto hepático, né, pegando ali a bile e desembocar no duodeno, né? Isso aqui tem um caminho específico, né, que é o ducto colédoco, inserido na papila de Walter, no esfíncter de Oddi, mas não precisa saber não. Isso aqui é mais para Dani. Mas beleza. Então, recapitulando o pâncreas. Pâncreas, ele vai ser um órgão, né? O pâncreas exócrino, a porção tubular acinosa, vai produzir diversas enzimas que vão ser capazes de digerir carboidratos, lipídios e proteínas. E, junto com essas enzimas, ele também vai liberar uma secreção que contém água e bicarbonato. Por quê? Porque essas enzimas só vão ser ativadas num ambiente alcalino, né? Beleza. O controle da secreção pancreática, ele vai ter algumas fases, beleza? Ele vai ter a fase cefálica, que é justamente a fase mental, né? Nervosa, neuronal. Vai ter ali uma ativação no simpático, no caso do parasimpático, né? Então, desde que você pensa no alimento até o ápice de colocar o alimento na boca, você vai ter ali uma estimulação do nervo vago, um estímulo parasimpático que vai liberar acetilcolina e vai provocar aquela secreção que eu falei, né? Secreção de enzimas
secreção equibólica pancreática. É a parte que vai secretar as enzimas. Então, o parasimpático, a parte agora mental, nervoso, você vendo aquela comida ali, você comendo aquela comida ali, ele vai estimular a secreção de enzimas no pâncreas. Essa secreção é a secreção equibólica. A fase gástrica, por si só, é quando a gastrina, aquele hormônio lá, né, tá ali estimulando o estômago a funcionar. Ela também vai estimular, né, vai dar aquele, opa, qual é? Começa a produzir aí também pâncreas, porque daqui a pouco o estômago já vai mandar pro intestino e tu vai agir, né? E a fase intestinal é quando tá tudo pronto já está pronto já tanto a secreção equibólica cheia de enzimas, quanto a secreção hidrelática, né, que vai ser a água e o bicarbonato. Então, em resumo, os acinos vão secretar as enzimas, secreção equibólica. Os dutos ali, né, do pâncreas, a secreção hidrelática, água e bicarbonato. Então, o suco pancreático ele é formado pela secreção equibólica de enzimas e a secreção hidrelática de água e bicarbonato. E isso tudo aí vai ser estimulado na fase cefálica pelo parasimpático, na fase gástrica pelo trabalho, né, da gastrina do estômago e pela fase intestinal, né, que já vai ser a comida chegando até ali no intestino para sofrer essa digestão do pâncreas. De boa? Tá, peraí, agora que eu vi aqui a mensagem, foi mal. Tá, repetir aqui, tudo de novo ou só uma parte? No caso, eu falei duas coisas, tu falou tudo, beleza. Então, ó, vamos lá. Pâncreas. A gente está falando do pâncreas exócrino. O pâncreas que vai auxiliar na digestão dos alimentos. O pâncreas vai ter a capacidade de produzir o suco pancreático, que é composto por duas secreções diferentes. A secreção equibólica, que vai ser uma secreção rica em enzimas digestivas de carboidratos, lipídios e proteínas. E na parte dos ductos pancreáticos ali, a gente vai ter a secreção hidrelática, que vai ser água e bicarbonato. Juntou as duas, a gente vai ter aí o suco pancreático. A partir disso, a gente sabe que o suco pancreático ele carrega enzimas que são ativadas em ambientes alcalinos, né? Trabalham nessa faixa de pH alta. Dito isso, como é que a gente vai ter o controle dessa secreção, desse suco pancreático? Em 3 fases. A fase cefálica, que é o que? O estímulo parasimpático, né? Fazendo que o pâncreas comece a produzir as enzimas. A fase gástrica, que é quando a gastrina está ali, ó, estimulando o estômago para trabalhar. Isso quer dizer que daqui a pouco sou eu que tenho que enviar o meu produto, né? E a fase intestinal, que é quando finalmente o alimento chega no intestino, tá tudo certo, já foi despachado. É o último estímulo para ele liberar o suco pancreático para chegar no intestino e realizar a digestão. De boa? Falei muito rápido? É, né? No sentido do que diz respeito ao intestino, sim. Inclusive, a secreção hidrelática, ela existe ali porque o quê? Lembra que eu falei que a acidez do estômago regula a abertura gradual do piloro para o alimento do estômago sair para o intestino? Então, quando ele passa para o intestino delgado, ele carrega com ele um pouquinho do suco gástrico. E ali, esse é ácido, né? A hidrelática, além de neutralizar esse suco gástrico para não haver danos na mucosa do intestino, ele vai tentar promover ali um ambiente mais alcalino, sim, para acontecer o trabalho. Então, literalmente, tudo se regula, tudo segue a homeostase total da fisiologia. Beleza.
Beleza. Beleza, beleza. Então, enzimas para a digestão de carboidratos, lipídios e proteínas, né? Então, pessoal, aqui é uma coisa bem... Aqui eu coloquei bem específico, né? Mas você não precisa saber disso aqui. Só precisa saber de 3 coisas, cara. Quero digerir carboidrato, amilase pancreática. Quero digerir gordura, lipídio, lipase pancreática. Quero digerir proteínas, proteases pancreáticas. Aqui eu coloquei a cada coisa. A amilase digere o amido, quebra o glicogênio, por aí vai. A lipase vai agir na micela da gordura, fazer hidrólise e por aí vai. A colesterol esterase vai quebrar o colesterol e por aí vai. Então, tipo assim, isso aqui eu só coloquei a fundo de vocês saberem, tipo assim, caraca, beleza. Essa enzima aqui específica vai fazer uma função específica, né? Mas não precisa saber disso não, cara. Só saber. Proteolíticas, protease, mesma coisa. Vão quebrar a proteína, né? E o resto, cada uma delas vai quebrar ali carboidrato e outras lipídios. Tranquilo? Esses 3 nomezinhos foram de boa pra vocês? Tranquilo? Falem aí, pessoal. Geral, fala aí, por favor. Ó, isso aqui também é bem interessante. Toda enzima pancreática, ela sai do pâncreas inativadas. Por quê? Por conta disso aqui. As enzimas proteolíticas, elas são inativadas o tempo todo dentro do pâncreas, porque isso é crucial. Essas enzimas só vão ser ativadas quando chegam no intestino, e lá no intestino ele lança no seu lúmen um fator ativador, né? E é aquilo, cara. Se as enzimas do pâncreas, por acaso, saíssem dele ativas, elas iriam digerir o próprio pâncreas. Então isso aqui é muito questão de prova. Chegar uma questão assim: as enzimas pancreáticas saem ativas ou inativas? Por quê? Saem inativas porque, caso saíssem ativadas, elas poderiam vir a digerir o próprio órgão, o próprio pâncreas. Beleza? Beleza? Falei aí, lá, Carol, abate saiu, né? Beleza, beleza, beleza. E aqui também é o finalzinho, né? É isso aqui, ó. É tripsinogênio, ele vai ativar a tripsina. Então, tipo assim, isso aqui pra você não precisa gravar esse nomezinho não, mas grava o seguinte: no intestino, cara, uma enzima ativa a outra em cascata e geral é ativado e geral faz o trabalho de digerir o alimento. Show de bola? Beleza. Eu falei ali que a gastrina ela vai estimular as células parietais a secretar o ácido clorídrico, né? Vai estimular ali, né, a formação do suco gástrico. A secreção agora do pâncreas, né, a hidrelática, ela vai ser estimulada pela secretina, né? Ou seja, de baixo pH. O que isso quer dizer? O corpo ele entende que, ó, aqui no intestino, no caso no estômago, o pH está muito baixo, 0,9 a 2. Vamos jogar o hormônio secretina no sangue para quê? Para que ela estimule o pâncreas a fabricar uma solução, né, que seja alcalina para neutralizar esse ácido clorídrico. Então é isso. Aqui eu falei toda daqui para baixo, né? Eu falei toda a questão, tipo, cara, literalmente um composto que é o ácido carbônico, ele vai ter desassociação, vai virar água, vai ser cheirado CO2, isso e aquilo, mas basicamente isso que eu falei aqui é o que importa. A secretina,
né? É um hormônio que vai ser liberado quando tiver com baixo pH, que isso vai fazer com que o pâncreas seja sinalizado. Preciso fabricar uma secreção que consiga neutralizar esse ácido clorídrico. Beleza? Beleza. Eita, tá acabando, tá acabando. Vem cá, você quer dar uma pausa ou tá de boa continuar? De boa? Não tá de boa? Então beleza. Vou só pausar aqui e interromper a gravação.